Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos aqui agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado, este privilégio de podermos estarmos fazendo este momento da reflexão da Palavra de Deus. Quero agradecermos a Deus, aos queridos irmãos que têm se inscrevido em nosso canal. Louvamos a Deus pela sua vida, pela compaixão, pela compreensão. Cada um dos irmãos o desejo de fazer a obra de Deus crescer, de poder alcançar pessoas que precisam aprender e também ouvir uma reflexão, uma palavra de Deus para os nossos corações. Sabemos que estamos vivenciando um tempo muito difícil, onde as pessoas, cada momento da vida, estão tomando decisões, muitas vezes decisões erradas, decisões errôneas. E a gente, como mensageiro da palavra de Deus, temos esta missão, esta oportunidade de poder trazer para cada irmão esse momento de uma reflexão da palavra de Deus. A gente somos agradecidos a Deus pelo carinho, pelo amor, pela essa oportunidade que os irmãos têm tido compreensão de poder nos ajudar, de poder estar compartilhando, de poder ter este momento tão tremendo que é o momento de a gente poder falar de Cristo, de a gente poder falar de algo que nós precisamos, cada momento da nossa vida, podemos transmitir a paz, transmitir o amor de Cristo, transmitir uma palavra de vida, onde nós vemos tantas circunstâncias na vida, as pessoas cada vez mais estão sofrendo impacto e muitas pessoas estão depressivas, estão presas, estão vivenciando a sua vida de uma expectativa muito difícil em sua vida. E a gente vendo muitas pessoas ficando distantes do Senhor, cada momento a sua fé parece que está cada vez mais vivenciando um dia difícil, um dia mau. Mas eu quero ser um instrumento de Deus para trazermos um ânimo, para trazer uma palavra para o teu coração, um momento especial. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço que os irmãos que continuem nos ajudando, continuem se inscrevendo no nosso canal ali no YouTube. Certo que a gente não temos ainda muitas pessoas para poder estar transmitindo através do YouTube. A gente sabe que tem que ter 1000 inscritos para poder assim falarmos a palavra do Senhor. Mas eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Quero mandar uma saudação para o nosso querido, nosso Djalma, nosso pastor Djalma Luiz. Deus abençoe o nosso amado, querido irmão, professor. Somos gratos a Deus pela sua vida, a vida da sua esposa. Quero agradecermos a Deus pelo carinho, pelo amor, que Deus continue abençoando os irmãos também, que puder também compartilhar com o seu canal ali no Facebook, os irmãos puder ajudar, somos gratos a Deus, porque a gente tem que se ocupar, na palavra do Senhor. A gente está vendo muitas pessoas, muitas vezes, se ocupando com piada, se ocupando com coisas indevidas, e isto está fracassando a fé dos crentes. Estão tirando do propósito, do foco, porque a gente sabe que os dias são difíceis, os dias são maus, a dificuldade está vendo cada momento da nossa vida. A gente não é cego, a gente não é nécio do que está acontecendo, mas a gente deve entender uma coisa, porque do alto é que vem o nosso socorro. A esperança do crente não é simplesmente olhar para as coisas o que está acontecendo ao nosso redor. O nosso objetivo é olhar para Cristo, porque vai acontecer. A gente sabe que a palavra de Deus ela é cumprimento, tem que ser objetiva para assim realizarmos o que eles estão vivenciando. Porque já pensou se a gente vivenciasse o tempo de Paulo, como Paulo vivenciou o tempo de Cristo, a perseguições como era tão difícil? Ali era um verdadeiro evangelho, um evangelho puro, um evangelho genuíno, que não tinha mistura, que não tinha muitas vezes nem facilidade, nem obsessões das pessoas querer granjear, muitas vezes e galgar condições financeiras, porque hoje nós vemos as ambições das pessoas, apenas vão buscar Cristo pelas suas ambições, para querer ter condições financeiras, ter dinheiro, ter
posições, mas observamos o tempo de Paulo. Que tempo difícil, que tempo muito difícil, complexo de se viver naquele tempo. Mas os cristãos havia sua fé. Como nós vemos no livro A Carta aos Hebreus, vamos estar lendo neste momento a Carta aos Hebreus, no capítulo 10, e o versículo, vamos ver, 37, vamos estarmos a meditarmos, já que estamos a falarmos um pouco das situações, das coisas que estão nos viciando, a gente possamos se afirmarmos em Cristo, buscarmos a presença do nosso Pai, porque não tem outro refúgio, outra oportunidade da gente poder buscarmos a presença do nosso Pai. No livro de Hebreus, versículo 35 e versículo 36 e o 37 e o 38, que diz: não rejeitai-vos, pois, a vossa confiança, o que tem grande avações galardões, porque é necessário ter paciência para depois ter feito a vontade de Deus, para que possa alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Como nós havíamos a falarmos, os irmãos naquela época, as suas objeções, a sua certeza não era aqui na terra. Observamos que cada momento que a igreja passava por perseguições, por maltrato, por decepções, ela crescia. Ela não crescia em rendimentos, ela não crescia em seus dízimos e ofertas, mas ela crescia em fé. Ela crescia em crescimento de irmãos que queria dar a sua própria vida por amor a este evangelho que foi alcançado, que receberam esta oportunidade de salvação. Aqueles irmãos que se punhavam verdadeiramente ao sacrifício, uma oportunidade de sentir a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão. Quando nós vemos que a carta anônima, descrevendo esse contexto tão maravilhoso, tão importante para as nossas vidas, ele fala que porque necessitai-vos de paciência. Aleluia. A gente sabe que estamos vivenciando num tempo tão complexo, no tempo que as pessoas estão perdendo a paciência, estão perdendo as esperanças, estão perdendo muitas vezes a sua confiança em Deus, apesar das situações que cada vez mais difícil dentre as leis, diante dos próprios seres humanos, que muitas vezes estão perdendo a sua essência, estão perdendo o seu caráter, o seu pudor, estão perdendo verdadeiramente a comunhão de Cristo em sua vida, devido à circunstância que a vida tem apresentado, as coisas que vêm oprimindo muitas vezes as nossas mentes, as nossas naturezas, as nossas circunstâncias, diante das coisas que passamos no dia a dia da nossa fé. Mas possamos observarmos que a carta aos Hebreus, ela traz relativamente de uma forma tão expressiva: porque necessitai-vos de paciência. A paciência, como o salmista Davi descrevendo Salmo 40, observamos que ele traz verdadeiramente o sentido da paciência. A expressão da paciência na vida do ser humano é importante. Em nossas vidas temos paciência, porque nem tudo é como a gente quer, é naquele momento, é naquela hora, mas existe um processo
existe momento nas nossas vidas que temos que esperar. Temos que vivenciarmos com a espera, com a paciência. Porque no meio das tribulações, como Paulo descreve, que a paciência ela gera a esperança. E a esperança gera a paciência. A paciência ela vem das tribulações que nós passamos neste mundo e passamos como cristãos, porque nós só não evangélicos, pessoas que não servem a Deus, mas nós também que somos cristãos, passamos também por estas limitações, por estas circunstâncias que o mundo estão passando, que as pessoas estão passando, que as famílias estão passando, o desemprego, a fome, as situações caóticas dos entendimentos, dos respeitos entre as pessoas mais idôneas e os mais jovens. Estão perdendo o respeito, o pudor. Verdadeiramente não tem mais, este mundo não tem mais uma certa cautela. Estão levando como se tudo fosse normal. E o mundo quer que a gente também vivenciamos esta circunstância. Passamos por estas situações. Se conformando com o pecado, se conformamos com a imprudência, se conformamos muitas vezes com as coisas erradas, se conformamos muitas vezes com aquilo que as circunstâncias ela vem nos apresentar, porque hoje no meio da sociedade o errado é certo e o certo é errado, mas a gente é cristão, a gente não pode verdadeiramente andar em injustiça, mas a gente tem que ser justo, a gente tem que ser fiel a Deus, fiel ao sistema, às coisas que nos apresenta. A gente não pode se conformarmos com a natureza pecaminosa, as coisas vão mudando. É por isso que o escritor anônimo descreve: porque necessitai-vos de paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, que possamos alcançar de Deus a esperança. Passamos por lutas, passamos por noites escuras, passamos por tribulações, passamos por momentos que muitas vezes pais, as mães que têm seus filhos, muitas vezes que foram criados na igreja, foram instruídos, foram preparados, mas a circunstância levou à queda espiritual daquele filho, daquela filha, e tomaram caminhos errôneos, tomaram os caminhos difíceis, aquilo que eles não foram verdadeiramente ensinados, educados. É por isso que Salomão, ele descreve sua carta de uma forma tão clara e objetiva, que ele ensina aos pais para educar os filhos no caminho do Senhor, para quando acontecer estas situações, porque a gente sabe, Salomão, ele não estava prevendo, mas Salomão, ele estava sendo instruído por Deus. Deus havia dado consentimento, sabedoria a Salomão, para se expressar, para saber entrar e sair. Não foi à toa que Salomão, ele pede sabedoria, não foi apenas para lhe exibir, para mostrar que verdadeiramente o seu QI era de uma forma que impressionasse as pessoas, pela expressão de palavra, pela expressão de vocabulário. Não, Salomão, ele, homem sábio, entendido, ele pediu esse pedido a Deus, sabedoria para entrar e sair no meio do seu povo, porque ele sabia que as coisas e as situações que ele enfrentaria, ele não poderia resolver do seu jeito, da força do seu braço, mas ele precisava verdadeiramente de se instruir,
de ensinar as pessoas como se comportaria no meio das tribulações, no meio das circunstâncias que a vida apresentava entre os pais e os filhos. Vemos que o Provérbios, a carta que Salomão descreve ao Provérbios, são cartas instruídas pelos filhos, educando os filhos, mostrando os filhos as atitudes, da circunstância, das desavenças, das coisas que tomaria de decisões precipitadas. Por isso que ele disse: há caminhos que parecem direitos aos vossos olhos, mas o fim dela é a morte eterna, é a morte que não voltaria mais à vida. É uma decisão única, é uma decisão que as pessoas tomam e não tem como voltar atrás. E a gente vê uma sociedade, uma juventude que estão perambulando através das circunstâncias do mundo que lhe prendeu as drogas. Quantos neste momento estão perambulando, se drogando, muitas vezes devendo aos traficantes, e muitas vezes não tem com que pagar, e ele não tem com que revoltar ou revogar situações, a sentença que foram sentenciados. E muitas vezes os pais sofrem, a mãe sofre, os familiares sofrem por esta circunstância. Mas que cada um, meu amado, minha amada irmã, que possamos estar no lugar. Talvez você diga estar passando por situações tão difíceis, que não está suportando mais, não está aguentando mais. Mas assim eu te digo, como o provérbio, ou como descreve a carta anônima: porque necessitai-vos de paciência, depois de haver feito a vontade de Deus, e possamos alcançar a promessa, a esperança do nosso Pai. Tudo vai passar, a circunstância vai passar, as situações vai passar nossas vidas, tudo vai passar. O que vai deixar é lembrança, é saudade, é os nossos legados, é aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, é aquilo que nós semeamos, as pessoas vão ver, as pessoas vão denotar, vão ver as situações, aquilo que nós plantamos, seja bom, seja mal, seja muitas vezes um ensinamento para que as pessoas possam aprender a mergulhar a sua vida espiritual na vontade de Deus, mas que possamos alcançar a promessa do nosso Pai, que os nossos olhos possam estar postos no Senhor Jesus. Essas coisas vão passar, essas tribulações vão passar, mas lembre de uma coisa: o que não passa nas nossas vidas são coisas que nós saímos da vontade de Deus. Isso vai ferir o sentimento de Deus, o coração de Deus, mas que possamos verdadeiramente agradar, vivenciarmos nossa vida totalmente a Deus. Não importa o que as pessoas chamem de louco, não importa o que as pessoas muitas vezes critiquem, porque tem até cristãos que criticam outro cristão, tem até crente que persegue outro crente, porque muitas vezes se incomoda pela a essência da presença de Deus na vida dela, na vida dele. E isso muitas vezes perturba, isso muitas vezes traz as dificuldades, as dissensões, as invejas, as intrigas, as perseguições, porque é isso que o inimigo quer trazer decisões, trazer essa essência dentro dos corações das pessoas, por não estar diante do altar de Deus.
buscando a presença do Senhor, está vigilante como um atalaia. Porque necessitai-vos, amados irmãos, de paciência. Porque um pouco de tempo que há de vir virá, e não tardará, a gente vai passar. A gente vai vivenciarmos este momento. Vai vir. Não temos com que se escapar das provações. Não temos com que se livrarmos das circunstâncias que o mundo está vivenciando. Mas a gente vai fazer como os mergulhadores, que muitas vezes vão à praia, vão mergulhar na praia. Nós observamos que eles observam as ondas. Vem muitas vezes aquelas ondas altas, e aquela pessoa vai mergulhando por baixo, porque se ele ficar em cima, as ondas vai levar. Mas quando a gente mergulha por baixo das ondas, a gente passa do outro lado. Mas quando a gente enfrentamos as ondas, as circunstâncias, a tempestade, os vendaval desta vida, as ondas vão nos afracar, vão nos derrubar, vão nos tirar muitas vezes dos focos. Mas quando a gente mergulha debaixo das ondas, a gente sai lá do outro lado. Não temos com que escapar das dificuldades, das provações, das situações que vêm sobre nossas vidas, o desemprego, as enfermidades. Quantas pessoas ficaram preocupadas quando surgiu a Covid-19? Quantas pessoas tremeram? Quantas pessoas ficaram desesperadas, com medo, não quiseram receber visita de ninguém, com medo de pegar esta enfermidade, de morrer? Porque a morte, meu amado, a morte é algo que vai nos trazermos de uma vida para outra vida. Não é apenas simplesmente morreu, acabou-se, que vá para um bom descanso, mas como nós estamos. É por isso que vemos a carta escrita, porque o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Estejamos preparados. Quantas pessoas ficam com medo, quantas pessoas ficam assustadas, mas só foi aquele que Deus permitiu, que estava escrito, determinado por Ele. Ainda que quando o salmista Davi declamando, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que chegamos ao vale da morte, não devemos temer, não devemos se assustar, porque a nossa vida está determinada por Deus. Nós só vamos no tempo de Deus, só vamos na hora daquilo que Deus tem determinado. A gente sabe que muitos não tiveram oportunidade de enxergar o mundo, apenas foram gerados no ventre de uma mãe, mas não tiveram oportunidade de poder respirar. Outros chegaram uma menor idade, não tiveram consenso de entender e de saber para que nasceu. Mas outros perderam a sua vida de graça, não souberam aproveitar a sua vida, a sua infância, a sua juventude para viver